continuidade à reforma psiquiátrica no Brasil, com a aprovação e sanção da Lei da Reforma Psiquiátrica, de autoria do deputado federal Paulo Delgado, o atendimento às pessoas vítimas de sofrimento psíquico passa a ser em regime aberto, privilegiando a reinserção social do indivíduo. O que se busca, então, é que, ao invés de ser internada ou permanecer em internação ou morar num hospital psiquiátrico, que todo esse atendimento seja de preferência perto da casa da pessoa, em regime ambulatorial. A gente sabe que isso nem sempre é possível, que às vezes a internação ela é necessária, e aí nesse sentido essa lei vai dar parâmetros para quem pode internar, de que maneira a internação pode acontecer. Então, essa sim nós vamos ver na íntegra, porque vocês precisam conhecê-la, até para a gente começar a ver possíveis aprimoramentos, né? O quanto se avançou de 2001 para cá, 2021, ou seja, esse ano a gente comemora 20 anos dessa lei, com muitos motivos para comemorar e mais recentemente menos motivos para comemorar. A gente tem visto aí alguns retrocessos na saúde mental, na política que tange a saúde mental. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, a gente vai falar sobre a RAPS, que é estabelecida em 2011, a gente vai ver alguns elementos que mudam mais recentemente, mas isso vai ficar para depois. Então, a Lei 10.216, a Lei da Reforma Psiquiátrica de 6 de abril de 2001. Então, logo aí, semana que vem, na outra, a gente já tem a comemoração dos 20 anos dessa lei. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas. Portadora é uma palavra complicada, né? Mas eu só copiei e colei, então não coloquem a culpa em mim. As pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Ou seja, essa lei ela visa assegurar os direitos das pessoas com diagnóstico de transtorno mental e, ao mesmo tempo, estabelece que tipo de serviço estará acessível a ela. Então, artigo 1º. Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental de que trata essa lei são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos socioeconômicos e ao grau de gravidade em tempo de evolução de seu transtorno ou qualquer outra. Aqui a gente pensa assim, lindo, né? Então, a pessoa com transtorno mental, e a gente vai ver depois a lei da psicofobia, essa, pelo menos da última vez que eu vi, ainda não tinha sido sancionada, né? Só que na prática não é bem assim que funciona, né? A gente vê, por exemplo, muitos pacientes que são atendidos no CAPS, quando vão a unidades básicas de saúde, eles relatam não comentar sobre ser atendidos no CAPS, porque eles revelam um preconceito da equipe de saúde, do tipo, se eu falo que eu sou do CAPS, parece que todas as minhas queixas se resumem ao meu transtorno mental. E eu percebo que eu não tenho um atendimento como outra pessoa sem o transtorno mental. É como se eu tivesse esse estigma e eu não pudesse ter outro problema de saúde qualquer que qualquer outra pessoa teria. Então, é uma das queixas que a gente vê de muitas pessoas que recebem tratamento no CAPS. Outra queixa muito frequente, a gente fez há algum tempo atrás uma pesquisa com essa população, acabou não sendo publicada, infelizmente, mas como se é tratado em algumas vezes, em algumas situações, em atendimento emergencial devido à tentativa de suicídio. Então, uma tentativa de suicídio que não atingiu seu objetivo, que não levou a óbito.
Ainda mais agora em tempo de pandemia, que a gente não tem leito para nada nem para ninguém, né? Mas isso foi feito antes da pandemia. Eles relatando que a equipe de saúde muito arredia, né, pouco empática com um momento de dor e sofrimento. Algumas pessoas relataram assim: eu já estava frágil, eu tinha tentado tirar minha própria vida e quando eu cheguei lá, às vezes o profissional de saúde dizia: você quer problema de verdade? Olha, ali é problema de verdade. E eu tô aqui ocupando uma vaga com você que tá bem com a sua saúde e ocupando a vaga de uma pessoa que poderia estar aqui. Percebe? Então, a gente precisa qualificar melhor as equipes de saúde, até porque, como a saúde mental está estruturada no momento, o primeiro acesso à pessoa com transtorno mental é na saúde básica, então a saúde básica ela precisa estar preparada para atender também a pessoa com transtorno mental, e aí, de forma nenhuma, usar algum tipo de discriminação ou preconceito em relação a essa pessoa. Artigo 2º. Nos atendimentos em saúde mental de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde consentâneo às suas necessidades. Buenas. Aqui a gente já vê um problema, né? Quando discutimos essa lei, claro, a amostra que eu estou falando não corresponde a 100% das pessoas atendidas no município de Campo Grande. A gente tem uma lacuna importante entre a comunicação e o recebimento dessa informação. Então, é possível que o profissional tenha comunicado a informação e o indivíduo não tenha entendido, compreendido ou absorvido essa informação. Então, talvez eu fui comunicado, mas eu não me lembro, mas eu não entendi muito bem. Talvez eu não tenha sido comunicado. O fato é que familiares e pessoas que usam o sistema público de saúde, especialmente saúde mental, a maioria daquelas com as quais a gente conversou nessa pesquisa que eu comentei com vocês, revelam que não receberam esse tipo de informação, ou que pelo menos não se lembram. Outra questão é, os atendimentos, a capacidade de atendimento, ela depende de quantos profissionais a gente tem. Então, quando a gente estudar depois a rede de atenção psicossocial, a gente vai entender um pouquinho melhor o porquê dessa dificuldade, porque não tem vaga, não tem espaço, não tem acesso para todas as pessoas. Então, o melhor tratamento em relação às suas necessidades nem sempre está disponível, nem sempre novos indivíduos, novos atendimentos poderão ser dados por falta de vagas no sistema público de saúde. Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar a sua saúde, visando alcançar a sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Aqui a gente até suspira, né? Então vamos lá. A ideia é que o indivíduo com transtorno mental possa conviver com a sua família, ao invés de ser hospitalizado e mantido em cárcere, como acontecia antigamente. Que estar junto à família seria terapêutico, porque aí eu mantenho o convívio com as pessoas que eu tenho vínculo consanguíneo. No trabalho, bom, agora em épocas de pandemia, a gente prevê uma escassez de trabalho muito grande. E na comunidade, então, que essa pessoa, ela possa
ter convívio com vizinhos, possa desenvolver laços de amizade, possa desenvolver relações amorosas. Portanto, é não segregar. Portanto, é que essa pessoa possa conviver como todas as pessoas, sem um diagnóstico de transtorno mental, que seja grave, enfim, convive. O direito garantido em Constituição, direito de ir e vir. Então, por exemplo, quando a gente falar, né? Eu tô falando isso, vocês vão ficar curiosos, que bom, tomara que fiquem mesmo, né? Mas quando a gente fala de todos os dispositivos da rede de atenção psicossocial, todos eles são inseridos na comunidade, eles não são afastados. Eles estão em bairros, eles estão próximos ao centro, as pessoas têm o direito de ir e vir. Então, na residência terapêutica, o portão fica aberto, na unidade na unidade referente à dependência química, salvo uma internação no CAPS, que aí é um pouquinho diferente, a gente vai ver isso depois, o portão fica aberto. Então é isso, é assegurar à pessoa o direito, garantido pelo menos por enquanto, esperamos que continue assim, em Constituição, que é o direito de ir e vir, que é estar inserido na comunidade, que é participar das atividades que eu possa participar. Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. Por quê? Talvez a pessoa com transtorno mental, ela pode ter um benefício, né, assegurado por lei, caso ela não tenha condições de exercer uma atividade laboral. E aí, ela pode ser um alvo fácil de pessoas mal intencionadas que podem talvez aplicar golpes ou explorar ou abusar de alguma maneira. Portanto, é importante que essas pessoas tenham nesses atendimentos e junto à família a supervisão necessária, nem mais nem menos, para que ela possa manter a individualidade dela. Por exemplo, na residência terapêutica, né? Eu posso fazer com o meu dinheiro aquilo que eu quiser. Se eu quiser comprar quentinha, se eu quiser ir no salão de cabeleireiro, se eu quiser comprar roupa nova, o dinheiro é meu e eu faço dele o que eu quiser, né? Então, muitas pessoas quando vão a esses locais, né, perguntam, mas eles não têm hora do banho, hora do almoço, hora da janta, hora de dormir? Você, indivíduo adulto, tem na sua casa? Porque a gente tem isso quando é criança, né? Os nossos pais estabelecem uma rotina para que a gente consiga se organizar dentro dos afazeres, que em geral na infância, na adolescência, é escola, né? Mas não. Então, quer dizer, por que na residência terapêutica tem que ter? Ah, mas não tem uniforme, essas pessoas não têm que usar uma roupa igual, porque aí se elas saírem na rua a gente vai saber que são elas. Não, né? Então, quer dizer, esses dispositivos, eles estão ali para assegurar que esses indivíduos tenham todos os direitos deles atendidos. Ter garantia de sigilo nas informações prestadas. Então, todo atendimento em saúde, mesmo quando a gente fala de prontuários que são coletivos, então, por exemplo, no CAPS, a pessoa ela vai ter um prontuário único que todos os profissionais que fazem atendimento vão colocar informações ali, mas são informações que podem ser acessadas por todos os indivíduos da saúde. Então, alguma coisa que a pessoa contou para a psicologia, isso não vai constar lá no relatório, no prontuário que vai ser acessado por todos os profissionais. Ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. Então, tem algumas exceções em que a internação involuntária pode acontecer, a gente vai ver quais ocasiões são essas, mas a pessoa teria o direito, então, de um médico para explicar o motivo da decisão da internação involuntária. Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. Aqui a gente teria que ver, né? Nos hospitais psiquiátricos, nas alas
nas alas do Hospital Geral indicados para psiquiatria, na internação que acontece nos CAPs, isso está sendo atendido? Eles têm acesso ao celular? É uma pergunta que fica, né? Receber o maior número de informações a respeito da sua doença e de seu tratamento. Aqui é outro ponto que a gente não sabe dizer o quanto a informação não foi passada ou quanto a pessoa não absorveu essa informação. Mas muitos indivíduos em tratamento de longo prazo na saúde mental não sabem dizer qual é o seu diagnóstico. Lembra daquela pesquisa que a gente realizou? Pois é. Eu fiquei muito chocada, eu diria, primeiro, pela divergência de diagnósticos. Então, como eu sou professora de psicopatologia, parte do estágio que eu conduzi por alguns semestres em CAPS, na rede de saúde, a gente via que muitos pacientes não sabiam do seu diagnóstico, não tinham uma clareza daquilo que elas tinham. A partir do estudo dos prontuários desses indivíduos, muitas divergências de diagnóstico. A gente viu lá na primeira aula que, em tese, o ideal é diagnóstico e depois tratamento, mas que muitas vezes o diagnóstico só vai ser consolidado no acompanhamento do indivíduo, e aí essa grande divergência de diagnósticos, o que é complicado de acontecer, né? E a gente fez também alguns encontros com familiares e muitos deles também sem saber o que é a condição, o transtorno mental daquele familiar. Ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. Então, por exemplo, uma pessoa que está em internação, ela pode ser contida, ela pode ser amarrada, ela pode receber sedação medicamentosa. Então, poder pode. Tem as exceções? Tem as exceções, né? Mas, dentro do possível, os meios menos invasivos. Então, sempre vai se buscar o diálogo, a tomada de decisão pelo indivíduo, sempre que possível vai se manter a liberdade desse indivíduo, salvo em situações muito pontuais, muito específicas, é que a gente vai trabalhar com a sedação ou com situações de contenção. Ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental, ou seja, dentro do possível, evitar a internação em hospitais psiquiátricos. Artigo 3º. É responsabilidade do Estado, presta atenção nisso, hein? O desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos indivíduos com transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental. Assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde às pessoas com transtorno mental. Portanto, quando o Estado, instância federal, estadual, municipal, pretende promover uma mudança na política de saúde mental, que é o que aconteceu recentemente, 2017, se não me engano 2019, tem que ser feita uma consulta à comunidade, tem que ser feita uma consulta aos familiares. Portanto, quando a gente vê uma lei que começa ali em 89 e vai ser efetivada em 2001, são muitos anos de tramitação e discussão. E a gente não pode permitir que alterações, que retrocessos aconteçam somente pela definição e deliberação da instância política.
porque talvez essas pessoas não tenham ninguém em suas famílias ou do seu convívio com transtorno mental. Então, qual é a experiência, qual é o conhecimento que se tem para fazer a política mudando toda a assistência sem que se conheça aquilo que é feito e ofertado? Artigo 4º. A internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Ou seja, pode internar? Pode. Quando? Quando a atenção à saúde mental não tiver sido suficiente para o bem-estar e a segurança daquele indivíduo ou dos seus familiares. Então, a gente vê, parágrafo 1º, o tratamento visará como finalidade permanente a reinserção social do paciente em seu meio, sempre se objetivando que o indivíduo conviva no seu ambiente. O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa com transtorno mental, incluindo serviço médico, de assistência social, psicológico, ocupacional, de lazer e outros. Então, se pressupõe que, uma vez sendo necessária a internação, aquele local esteja capacitado com uma equipe multiprofissional que vai trabalhar com oficinas, que vai prestar um atendimento integral àquele indivíduo, inclusive com opções de atividades de lazer. Aí a gente vê uma questão assim. A gente tem, pelo menos em Campo Grande, que é a realidade que eu conheço, CAPs do tipo 3. Os CAPs do tipo 3 permitem que o indivíduo que é atendido na referência daquele CAPs, ou seja, que mora ali na região que está ligada àquele CAPs, fiquem em internação no próprio CAPs. Por quê? A pessoa já conhece o serviço, já conhece a equipe, já tem uma familiaridade com aquela equipe. Então, nesse sentido, a internação ela seria menos traumática, digamos assim, porque eu tenho familiaridade com aquele local. O problema é que a maior parte dos locais onde os CAPs, digo novamente, que Campo Grande tem, tá? São locais alugados que vão sendo adequados ao atendimento, de preferência atendimento ambulatorial. Então, quer dizer, o que a gente vê é uma falta de espaço físico, de estrutura física, para que a pessoa em internação tenha todos esses dispositivos de lazer, de atendimentos e atividades acontecendo. Então, o que a gente vê é que os CAPs têm se estruturado bem para aqueles atendimentos em que o indivíduo vai, passa um tempo, vem para uma oficina, volta para casa, mas no que tange às internações, ainda um serviço um pouco precarizado. Em alguns casos, eles são convidados a participar das oficinas, caso eles tenham alguma condição ali de participar, né? Mas a gente vê que o próprio espaço, ele é inadequado para a internação. Então, a gente ainda vê esses prós e contras. Aline, e aí que precisa de dinheiro, e aí que precisa do espaço adequado. Então, o que a gente vê é a necessidade contrária, quer dizer, precisa se investir mais para que esses dispositivos atendam melhor as necessidades desses pacientes. E não tirar dinheiro do CAPS e voltar a investir dinheiro em hospitais psiquiátricos. Então, a lógica está um pouco inversa na maneira como se vê mais recentemente a forma como se vai investir os recursos públicos no atendimento à saúde mental. É vedada a internação de pacientes com transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja,
aquelas desprovidas dos recursos mencionados no segundo parágrafo e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do artigo 2º. Ou seja, a instituição ela tem que ter o mínimo de qualidade de atendimento e que esse indivíduo não vá morar lá. Ele tem que, quando ele precisar entrar, ele tem que ter a perspectiva de sair. E a gente vai ver mais ou menos como é que isso funciona. Artigo 5º. O paciente a longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracteriza a situação de grave dependência institucional decorrente do seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento quando necessário. Então, a gente vai ver esses casos, por exemplo, quando o indivíduo ainda está hospitalizado, ainda reside no hospital psiquiátrico e vai passar pela transição de ir para a residência terapêutica ou a transição de morar com um familiar. Um hospital psiquiátrico que eu visitei algumas vezes é muito interessante. É um hospital psiquiátrico situado onde era uma antiga fazenda de café, um lugar muito arborizado, em que as alas são divididas por setores e tem um determinado setor com pequenas casas de 2 quartos, sala, banheiro e cozinha, que é dentro do hospital, né? Então, veja, eles estão preparando a pessoa para essa transição. Ela sai da morada no hospital psiquiátrico, ela vai residir numa casa que é dentro de um hospital psiquiátrico, com toda a assistência do hospital. Então, numa fase de transição à reinserção psicossocial, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, vai fazer algumas intervenções, por exemplo, antes da pandemia, em que a pessoa ia fazer compras no centro. Então, você recebeu o seu benefício e aí nós vamos fazer compra de roupa, de acessórios, de itens de higiene. Então, para ver a questão de troco, de quanto custa, de quanto dinheiro dá para comprar, de se a roupa ficou num tamanho adequado ou não, fazendo uma espécie de treinamento para reinserção social. E aí, quando eles veem que essas pessoas estão aptas a voltar para a família ou ir para a residência terapêutica, então elas são redirecionadas para esse novo local. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracteriza os seus motivos. Então, é necessário que um médico avalie aquele indivíduo, avalie a justificativa para a internação. Fora disso, a internação ela não pode acontecer. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica. Primeiro, internação voluntária, aquela que se dá com o consentimento do usuário, né? Então, por exemplo, a família pede, o médico indica, o psicólogo indica, olha, eu acho que seria bom você se internar, enfim, e a pessoa concorda. Não, tudo bem, eu realmente não estou bem, eu realmente acho que eu preciso me internar. 2. Internação involuntária, aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. Então, por exemplo, um pai, uma mãe, o cônjuge, o filho, enfim, olha, precisa internar. Tentou se matar, fez uso excessivo de substâncias, está numa situação que está colocando em perigo a minha vida ou a vida dele, enfim. Uma pessoa entende que há necessidade de internação e o próprio indivíduo diz que não vê essa necessidade ou que não concorda com essa internação. E a terceira, internação compulsória, aquela determinada pela justiça.
Então, por exemplo, uma pessoa que mora na rua, que não teria uma pessoa responsável pela curatela e que a justiça determina, então, essa internação. Seria internação compulsória. Artigo 7º. A pessoa que solicita voluntariamente a sua internação ou que a consente deve assinar no momento da admissão uma declaração de que opta por esse regime de tratamento. Então, seja quando eu peço, seja quando alguém me indica e eu concordo, eu assino no ato da internação. Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente. Olha, eu me internei, eu acho que eu já estou bem, eu acho que eu já posso sair. Aí eu assino, né, esse término da internação voluntária. Ou o médico assistente vai dizer, você já está bem, você já tem condições de sair da internação. Artigo 8º. A internação voluntária ou a involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado onde se localize o estabelecimento. A gente está vivendo agora, em tempos de pandemia, uma modernização da medicina, né? Então, por exemplo, a questão da receita médica, hoje ela pode ser dada online, então nada impede que hoje eu faça acompanhamento psiquiátrico com o médico residente em outro estado e ele me dê as receitas médicas e eu compre um remédio aqui na minha cidade, né? Então, a telemedicina, o teleatendimento, que foi, não sei se vai permanecer depois da pandemia ou se é somente agora na fase da pandemia, ela permite que eu faça um tratamento com um profissional de outro estado. Perfeito, né? Mas essa lei vai dizer que mesmo que eu seja acompanhada por um médico de outro estado, é um médico de onde eu resido, do estado onde eu resido, do estabelecimento de internação, que vai assinar, então, essa internação. A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 72 horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta. Então, o indivíduo ele é respaldado de que essa internação que é involuntária, que ele não quis. Aí uma pergunta que vocês podem fazer, Aline, mas e aí, pode isso? Né? Quer dizer, eu não estou interferindo no livre-arbítrio do paciente se ele se recusa a ser internado. Ele não pode se recusar a ser internado? Mas a gente tem, dentro da avaliação da psicopatologia, uma função mental que a gente vai estudar, que é juízo crítico. Não vou contar muito para vocês, tá? Para não perder a graça quando a gente chegar lá. Mas quer dizer, o juízo crítico ele pode estar prejudicado. Então, o indivíduo pode não estar completamente ciente das implicações das suas ações atuais e do impacto do transtorno mental na vida dele agora. E aí, em alguns momentos, sendo necessário de fato a internação involuntária. O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação estrita do familiar ou do responsável legal ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. Então, em alguns casos, os familiares, o profissional de saúde indica a internação, esclarece os motivos pelos quais deseja fazer a internação. O paciente se recusa. Eu não quero, eu não vou, eu não me sinto bem, eu não quero a internação. E aí o familiar fica, poxa vida, né? O meu filho, o meu marido, a minha esposa tá pedindo para mim, tá dizendo, não quero me internar, por favor, não me interne. E aí meu coração fica partido. E aí que o profissional de saúde algumas vezes pede para que esse familiar
assine a ciência de que há um risco iminente de que o indivíduo tire a própria vida ou faça algum mal, dado, por exemplo, vozes de comando. E aí, o profissional da saúde mental não se responsabiliza, né? E aí, é esse familiar que vai se responsabilizar por esse indivíduo, pela saúde, pela segurança dele. Então, muitas vezes, a gente coloca um paciente com ideação suicida ou pós-tentativa de suicídio num leito que é próximo à enfermaria, que eles chamam de esse paciente está em observação, porque o leito, a enfermaria, ela funciona 24 horas. Então, por todos os momentos, vai ter um profissional da saúde ali que vai estar de olho naquele indivíduo. No entanto, em casa, se você dorme, se você cochila, algo pode acontecer. Então, nesses casos, se indica a internação, mesmo que involuntária. Artigo 9º. A internação compulsória é determinada de acordo com a legislação vigente pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. Então, deve-se levar em conta todas essas questões em caso de se decidir pela internação compulsória. Bom, deve ser comunicado pela direção do estabelecimento de saúde mental aos familiares ou ao representante legal do paciente, como autoridade sanitária responsável, no prazo máximo de 24 horas da data de ocorrência. Então, todas essas internações que são à revelia do indivíduo precisam ser comunicadas. Artigo 11. Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não poderão ser realizadas sem o consentimento expresso do paciente ou de seu representante legal e sem a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes e ao Conselho Nacional de Saúde. Então, vejam, fazer uma pesquisa com pessoas que têm transtorno mental tem muita burocracia. Né? Então a gente precisa, vamos listar tudo que a gente precisa para fazer pesquisa com indivíduos com transtorno mental. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Regional. A Secretaria Municipal de Saúde autorizar que a pesquisa seja realizada com os indivíduos tratados, por exemplo, no CAPS ou na residência terapêutica, em qualquer dispositivo de saúde mental do município. O gerente, o responsável técnico, a pessoa responsável por aquele local precisa dar autorização de que a pesquisa, coleta de dados seja realizada naquele lugar. O paciente, se ele tem um tutor, esse tutor precisa assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, e o paciente que não tem a sua própria curatela, né, que não responde formalmente, judicialmente pelos seus atos, vai assinar o termo de assentimento livre e esclarecido, que seria semelhante ao termo que crianças e adolescentes respondem ao consentir para pesquisas. Se o indivíduo com transtorno mental ele tem as suas responsabilidades legais para ele mesmo, ele responde o termo de consentimento livre e esclarecido junto com o familiar que também vai assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Ou seja, fazer pesquisas com essas pessoas tem que passar por todas essas avaliações. O Conselho Nacional de Saúde, no âmbito de sua atuação, criará uma comissão nacional para acompanhar aí essas pesquisas. Então, a gente viu a Lei Paulo Delgado, que trouxe uma mudança qualitativa muito importante na questão da internação, no atendimento que esses indivíduos vão receber, mas é claro que uma coisa é a lei, a outra coisa é a prática. Muito se evoluiu de lá para cá,
A ideia dessa lei é que gradativamente os leitos de hospitais psiquiátricos vão diminuindo. Então, muitos hospitais psiquiátricos, após essa lei, foram fechados. Muitos tiveram uma redução de leitos bem grande. Então, digamos, para cada, sei lá, para o dinheiro X que vai se dar para um leito psiquiátrico, fecha-se o leito e esse dinheiro vai para os outros dispositivos de atendimento à saúde mental. Então, a ideia da lei é: tira o dinheiro do hospital psiquiátrico, coloca dinheiro no atendimento de base comunitária, que são os dispositivos que nós veremos na sequência. Então, essa seria a ideia da Lei Paulo Delgado. No entanto, como diria, há uma pedra no caminho, no meio do caminho havia uma pedra, né? Então, a gente vai ver que a legislação teve uma pequena mudança recentemente, em que se volta a ideia do investimento em leitos psiquiátricos, tá? A gente tem, só para finalizar, a gente tem alguns problemas e entraves, tá? Então, por exemplo, a ideia da lei é que fossem criados leitos psiquiátricos em hospitais gerais. Ou seja, imagina um grande hospital que você tem o setor de neonatologia, que você tem o setor da traumatologia, você tem o setor da urgência e emergência, você tem a UTI. Então, os grandes hospitais, eles são separados por alas, né? Então, a ala cirúrgica, a ala pós-cirúrgica, enfim, alas, ok? Então, se pretendia que os leitos psiquiátricos fossem uma ala do hospital, mas se viu alguma resistência desses hospitais gerais em receber alas psiquiátricas. Ou a equipe de saúde não se via preparada, ou havia muitas queixas de perturbação do ambiente. Por exemplo, eu me lembro, não vou citar nomes, tá? Mas eu me lembro de um hospital geral ter muita dificuldade e se recusar a atender adolescentes que estariam internados decorrente da abstinência ao uso de substâncias. E aí se dizia que esses adolescentes eram muito agressivos, que a equipe de saúde não tinha condições ou não se tinha um número de profissionais suficiente para dar conta dessa demanda, que poderia haver um preconceito dos pacientes internados em outras alas do hospital em relação à ala psiquiátrica. Então, se por um lado eu tenho em um hospital psiquiátrico específico para essa demanda, talvez um atendimento mais qualificado, mais especializado, porque eu só vou atender aquela demanda, e aí até em termos de estrutura física, para o passeio, para as atividades de lazer, para o momento fora da ala de internação. Por outro lado, eu tenho o estigma de ter ficado internado no hospital psiquiátrico X, que é o estigma que se quer evitar. E aí eu tenho o quanto esse hospital geral teria as condições físicas adequadas a essa ala psiquiátrica. Então, a lei ela veio, ela tem os seus aspectos positivos, mas na hora de vir à prática, a gente tem alguns entraves. Outra questão, na medida em que se reduz leitos de internação, então, por exemplo, se eu não tenho convênio, se eu não tenho condições de pagar um hospital psiquiátrico particular e eu tenho que ir para um leito SUS, eu vou entrar na central de regulação. E às vezes você vai ter um paciente que vai ficar numa unidade de atendimento à saúde geral, aguardando o leito. Então, talvez você tenha um paciente numa maca, junto com outros pacientes que aguardam outras vagas, esperando sair uma vaga, um leito de psiquiatria. E às vezes, por exemplo, se a gente pegar cidades do interior,
você vai ter uma cidade de referência. Então vamos pensar Campo Grande. Quantos municípios são atendidos pelos leitos psiquiátricos de Campo Grande? Porque o município não dispõe de um leito psiquiátrico, entende? Então, são questões que a gente precisa ponderar. Às vezes o indivíduo está com uma ideação suicida forte, a gente vê que os índices de suicídio, eles têm aumentado cada vez mais, e a pessoa pode ter iminência de uma outra tentativa de suicídio e não tem um leito de internação psiquiátrica para essa pessoa. E a família não tem condições de dar o suporte e assistência para esse indivíduo até que ele tenha uma melhora e a ideação suicida deixe de fazer parte daquele momento da vida dele. Entende? Aí a gente vê outro problema. Vocês vão me perguntar, Aline, mas então a gente vai ficar trabalhando assim? A gente vai investir dinheiro em abrir leitos para dar conta dessas pessoas com ideação suicida, tentativa de suicídio ou que oferecem risco à integridade física de outra pessoa? E a prevenção? Fantástico! Deveria se pensar em prevenção, que a gente consegue ver um bocadinho lá nas escolas, quando há uma mudança nas bases curriculares para inserir habilidades socioemocionais, trabalhando lá na base para evitar, para aumentar um conhecimento sobre as questões mentais e evitar o adoecimento e evitar lá na frente que os leitos psiquiátricos sejam necessários. Mas já tem psicólogo em cada escola? E agora a gente vê a coisa da pandemia que piora, né? Aí a gente tem que pensar na assistência social, quer dizer, o quanto que essas crianças, esses adolescentes têm uma assistência no contraturno enquanto os pais trabalham, o quanto eles estão sem supervisão. Então veja que a questão da saúde mental, ela é muito ampla. Os idosos, o quanto os idosos têm centros de convivência, o quanto que os idosos têm atividades gratuitas e programadas de socialização. Tá vendo? A amplitude dos dispositivos que precisa ser pensada para a gente trabalhar num aspecto preventivo e não curativo. E hoje, infelizmente, a gente tem que pensar nos dois dispositivos. A gente tem uma demanda enorme de dispositivos curativos em que o transtorno mental já está instalado e a gente precisa investir maciçamente na prevenção. Depois dessa eu vou até finalizar essa aula porque a coisa não anda boa. Até a próxima.